Olá pessoal, estou aqui para falar do método de estudo técnica de Pomodoro. Aqui é Rodrigo Eberhardt e eu quero que você aprenda qualquer coisa, aprenda mesmo. Vamos lá pessoal, então começando a nossa videoaula, já peço a todos que dê um curtir ali no canal, se inscreva no sininho, né? E dá um joinha aí no vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Então é isso. Aí você me ajuda, fortalece o algoritmo do Google a entender que meu vídeo está se tornando relevante para você. Se inscreva no sininho do lado aqui para você obter as novidades, e aí você descobrir então outras aulas do canal. Então vamos lá, galera. Basicamente, o que a gente está tendo aqui? A técnica de Pomodoro você deve estudar de forma focada, espaçada, de 25 minutos, descansa mais 5, tá? Então você está estudando para o Enem, para o concurso público. Então você começa a estudar os 25 minutos iniciais, aí você descansa 5, tá? Dá uma relaxada, que a gente fala de pensamento difuso aqui, né? Ó, e aqui pensamento focado. Aqui você vai estudar de forma focada, né? Um foco total, forma focada. E aqui a gente chama isso de pensamento difuso, que é a hora do descanso, que aí você vai dar um refresco para o seu cérebro. E aí você pode fazer várias vezes. Como é que chama essa técnica, pessoal? Essa técnica é a famosa técnica de Pomodoro, italiano, né? Que descobriu Cirillo, Francesco Cirillo. Ele descobriu, ele bolou essa técnica. Né? Ele é um professor universitário italiano, esse cara simpático aqui, gente fina. E você vê que ele fez um livro, né? Que é a técnica de Pomodoro, de como estudar de forma espaçada. Então, como é que você pode aprender de uma forma mais eficiente? Vamos lá, que essa é a matéria do dia, né? Vamos à obra. Primeiro, você vai procurar uma lista de tarefas do dia. Você vai listar o que você vai fazer. Olha, vou aprender tal matéria para o concurso que eu vou prestar. Seja uma prova, seja o Enem, concurso público, seja lá o que for. Eu vou estudar direito constitucional, direito civil. Eu vou estudar biologia, física e química. Beleza, aí o que eu faço? Matemática, português, seja qualquer matéria, tá? Se faltou alguma, geografia, história, espanhol, inglês, matemática, literatura, redação, todas as matérias. O que eu faço? Começo a estudar 25 minutos, de forma que nada me atrapalhe. Então, eu vou desligar as redes sociais, aí quando eu terminar esses 25 minutos, você vai fazer uma pausa, vai tomar um cafezinho, uma merenda, vai comer uma fruta, vai fazer um exercício físico, vai dar uma relaxada, né? Você faz uma pausa de 5 minutos e aí depois você volta a estudar. Lembrando que estudar não é ficar no computador e nem no tablet. É com uma folha de papel, tá? Fazendo lá o Cornell lá, anotando tudo, que você tem que fazer as anotações e ao mesmo tempo também uma boa leitura do tema que você está estudando. Ler é fundamental, né, meus queridos? E aí você retorna, então, mais 25 minutos, aí você descansa mais 5 minutos, faz isso de 3 a 4 vezes, e aí beleza. E aí você testa isso fazendo exercícios desses concursos que você vai prestar, da prova, etc. Tá bom? Então essa é a famosa técnica Pomodoro, pessoal. Então em italiano tinha que dar um nome de molho de tomate, né? O Pomodoro. Então é isso, é o tempo que você faz aí um molho de tomate, depois você come. Mais ou menos isso a ideia, né? Então é um gerenciamento de tempo que pode transformar a sua vida para melhor, pessoal. Eu passei em primeiro lugar no concurso para professor aqui no estado onde eu moro e valeu super a pena. E eu intuitivamente eu já fazia isso quando eu passei em primeiro lugar também em biologia na Federal quando eu fui estudar. Na minha pós-graduação também fui muito bem colocado, não lembro se foi quarto ou quinto lugar. Lembro que de mais de 200, né, concorrentes,
Então também usava essa técnica intuitivamente. Eu estudava um pouco, levantava, porque minha perna começava a ficar desgastada, né? Começava a arder, e aí eu já pulava para estudar de novo. Me descansava e tudo mais. Bom, você tem que lembrar então que essa técnica ajuda bastante uma área do cérebro chamada hipocampo, que é essa área aqui central aqui, vai próximo do centro aí dos hemisférios do cérebro. Aqui é o hemisfério esquerdo, né? E aqui é o hemisfério direito. Só para relembrar aqui, né, a diferença do desenho, beleza? Então é nessa parte que ocorre a memória, né, que você tem que treinar. Primeira coisa que você tem que lembrar, você tem que estudar de forma atenta. De forma atenta. Você não pode estudar de forma desatenta, desfocada, porque senão você não presta atenção. Então a gente tem que tomar toda a atenção, os olhos, o ouvido, checando exatamente as palavras que você está ouvindo e principalmente anotando num caderno, como já falei isso na outra lousa, né? Você tem que anotar isso no seu caderno, fazer lá suas anotações, tá bom? E depois fazer uma revisão. Então, por exemplo, você está na faculdade, tem gente que gosta de ficar anotando no computador ou anotando aqui escrita no caderno. Vou te falar que essa aqui é a metodologia mais correta, fazendo um Cornell ou anotando, fazendo um resumo. No computador, você não só digitando, você não tem as áreas do cérebro todas privilegiadas para a memória. Então, diversas áreas do cérebro vão ajudar na memória. Como eu já te falei, o hipocampo é a área mais importante que você vai trabalhar nesse momento. O hipocampo, tá? Então você tem que privilegiar a escrita no momento de uma aula. Claro, por exemplo, que vocês agora estão me vendo e me assistindo, né, pessoal? Nesse momento, o que está rolando? Você está prestando atenção, então você está entendendo a aula. E aí entra os hormônios. Bom, quando a aula é engraçada, ela libera serotonina, você começa a rir. Quando a aula você precisa levar a sério a atenção, a dopamina, melatonina também, quando você toma sol durante o dia, vai te ajudar. A noradrenalina, que vai evitar que você tenha muitos batimentos cardíacos acelerados. A ocitocina, um hormônio que vai ajudar você a ter sociabilidade, ficar mais tranquilo, mais afetuoso e vai proporcionar boas conexões, né, cerebrais. Então, a melatonina, a qualidade do sono, a noradrenalina diminui o estresse, a dopamina, a GABA, quando você faz um relaxamento, você diminui a ansiedade, melhora a respiração, e a endorfina, um chocolatinho, um exercício físico vai te dar, o sexo também, coisa boa, né? Vai te dar, então, uma tranquilidade maior para estudar. Outro grande personagem brasileiro, um grande professor que ensina a aumentar a inteligência é o professor Pierluigi Piazzi, conhecido como Pier. O professor Pier é fantástico, ele tem 4 livros fantásticos, né? Ensinando a inteligência, aprendendo, estimulando a inteligência, ensinando inteligência e inteligência para concursos. Para mim, ele é uma pessoa fora da curva. Infelizmente, faleceu. Para mim, um dos melhores pensadores do ensino brasileiro e mundial. Tá? Ele é nascido na Itália, mas brasileiro, né? Desde os 2 anos de idade no Brasil. E ele levando a sério, então, a ideia de que você pode aprimorar o seu ensino melhorando também a inteligência. Então ele mostra que a inteligência não é uma questão genética, não. Precisa ser inteligente para estudar? Todo mundo é inteligente, então todos podem estudar. Então, na aula você aprende. Isso aqui é o legado do professor Pier, né? E na aula você entende. E quando você estuda, então o estudo não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Você não deve estudar mais, você deve estudar melhor. Então a ideia sempre, inclusive o cursinho Ângulo usa como seu tema principal é aula dada, é aula estudada. Só que hoje, você tem que pensar isso que é hoje. Então o aluno deve estudar
e revisar no mesmo dia, galera. Não adianta nada você dormir depois de ter pego uma aula. O professor Peer e vários outros neurocientistas mostram que quando você pega uma aula, uma videoaula, por exemplo, se você for dormir, vai apagar quase tudo. Por quê? Porque o cérebro vai entender que na área do hipocampo, se você não revisou a matéria, você não está tanto atento assim, você não está levando isso muito a sério. Isso não é importante para você. E o seu cérebro vai deletar. Então o que você tem que fazer? Fazer um pomodoro, tá? Você faz um estudo espaçado depois das aulas. Estuda 25 minutos, descansa 5 e vice-versa. Vai fazendo 25, 5 minutos de descanso. 4 vezes. E aí você consegue aprimorar isso. Agora, como estudar? Começa com um livro, vai ler, uma apostila. O que não adianta muito é você ficar pintando em cima de um texto e ficar só lendo. O importante é você escrever, passar aquilo que você... Então você tem que escrever, tá? Então, com E aqui, ó. Escrever, tá? Escrever. O ato de escrever vai aumentar a sua atenção, seu cérebro vai conseguir gravar isso como uma memória de longo prazo, tá? Então a memória de longo prazo está ligada à escrita. Então na aula você não aprende, você entende um assunto. Quando você vai estudar, aí sim existe então o ato de escrever, fazer lá o método de Cornell, que a gente estudou na outra aula, e o Pomodoro estudando espaçadamente. Porque não adianta você ficar horas e horas estudando. O cara fala, eu estudei 10 horas. Você jogou fora 10 horas. Você tem que estudar no máximo aí 1 hora focado, explodindo, com os intervalinhos lá de 5 minutos. Cada 25 minutos você vai parando, faz 4 vezes, dá mais de 1 hora, certo? Então é isso. A aula dada é aula estudada hoje, método do Peer. Então isso aqui é importante. Professor Peer, brasileiro, né? Falando então do sono, que é o destruidor de aulas. Nós fazemos isso há 520 anos, turma. Os alunos estudam errado. Eles acham que estão estudando na escola. Na aula você entende o assunto. Só vai estudar quando você estiver lá fazendo as coisas sozinho. Quando você vai fazer exercícios em sala, se estiver em silêncio, você já começa a estudar. Bom, a professora Barbara Oakley, da Universidade de Stanford, ela também descobriu, junto com um outro professor, o professor Terence Sejnowski, eles dois descobriram que existem 2 modos de pensar. Quando você está focado estudando, seu cérebro vai conectando as memórias que você tem e vai então criando novas situações que a gente vai chamar isso de pensamento e também de aprendizagem. Quando você descansa, então aqui é o estudo, ó. Você vai usar algumas memórias suas ou vai aprimorá-las. Na hora que você está descansando, que você está mais relaxado, um relax, como a gente fala, você pensa de uma maneira mais desfocada. Você pensa de uma maneira mais relaxada. Então você tem novos pensamentos. E às vezes, possivelmente, do mesmo assunto, você pode ter várias soluções. Você pode encontrar uma solução na hora do intervalo que você está estudando. Tá? E aqui eu foco mais para memória e para aprendizagem, mas os 2 métodos são muito importantes. Tanto quando você está focado e quando você está mais relaxado, você pensa de uma maneira muito interessante. Basta dizer que quando a gente está embaixo do chuveiro, a gente tem várias ideias. Quando a gente está fazendo coisas, por exemplo, passeando num parque, sei lá, se divertindo, fazendo esporte, você pode ter várias ideias sobre isso, né? Tá bom? Então esse livro aqui eu recomendo também, Aprendendo a Aprender. Beleza? Então tudo isso eu te mostrei para você entender que você tem que escolher um assunto e aí, na técnica Pomodoro, estudar 25 minutos e descansar 5. E aí você revisa esse assunto, revisa o assunto, e aí você testa, então, os exercícios. Meu filho está aqui brincando. Ei, filhão, você quer participar da aula? Então vem para cá, vem cá. E aí, ó, vem para cá, vem aqui participar.
Você quer aprender? O papai também? Né, galera? Aqui meu filho aqui prestando atenção. Arthur Eberhardt. Então, ó, como é que é o processo de estudo Pomodoro? Beleza, galera? Então, depois vocês fazem uma pausa aí nos vídeos e dão uma lida geral. Então, como é que é a técnica? Prepara um assunto, se organiza, foca 25 minutos, e aí você dá uma descansada no final, trabalhe, né, com o assunto que você quer trabalhar, tocou o alarme, ou mesmo você vai aprendendo a ver seu relógio, coisa assim, aí você descansa, e aí faça um intervalo bacana para você reiniciar seus estudos. Então, uma escadinha, né, pessoal? Você vai, projeta o que você quer estudar, e vai aumentando sua aquisição de conhecimento, fazendo os intervalos aqui de 5 minutos entre um estudo e outro. Tá legal? Isso é importante para você ganhar conhecimento e aí você começar a entender totalmente esse assunto e se tornar autônomo, totalmente autônomo. Então, ó, pegou uma aula, usa a técnica de Pomodoro após as aulas, depois de fazer as suas anotações no caderno, faça a revisão então usando o método Pomodoro, também é uma boa. E aí depois você testa fazendo questões. Beleza, galera? Espero ter ajudado você. Manda um abraço pro pessoal. Dá um joinha lá no vídeo. Grande abraço para vocês. Espero ter ajudado nessa grande caminhada dos estudos de vocês. Até a próxima.